A partir do versículo de número 5. Amém? Capítulo 1, a partir do versículo 5 eu vou ler, vamos ler de forma alternada, eu vou ler um versículo sozinho, você vai ler outro comigo. Amém? Glória a Deus. E acredito que você que recebeu a Bíblia, recebeu aí também, já foi falado aqui o nosso plano de leitura. Alguém aí sabe qual que é o nome do nosso plano de leitura? Alguém sabe, poderia falar qual que é o nome do nosso plano de leitura bíblico? Se chama Busca Diária. Ou seja, o nosso projeto é para que cada um de nós, diariamente, busque a direção do Senhor para a sua vida. Que isso se torne um hábito em cada um de nós, porque com certeza Deus não vai ficar indiferente àquele que o busca. Amém? Vamos lá para Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo de número 5. E o tema dessa mensagem é para que nenhum de nós se desvie, para não nos desviarmos. Amém? Fala para o teu irmão, não se desvie do caminho. Glória a Deus. E aqui, então, diz o texto: pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. Leia bem forte. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz com que seus anjos se tornem ventos, e os seus servidores chamas de fogo. Vamos lá? Mas a respeito do filho ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. E as escrituras também dizem: tu, Senhor, no começo criaste a terra, e com tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa, tu os dobrarás como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Lê bem forte. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Por isso, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Lê bem forte. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Por último, vamos lá? Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles, e de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Amém? Oremos então. Pai santo e querido Deus, todo-poderoso, Rei de graça, majestade e poder, Pai, teu nome é santo. Senhor Jesus, tu és o Salvador. Espírito Santo amado, tu és o selo, a garantia de estarmos unidos com o Senhor Jesus. Nós adoramos e exaltamos o Senhor e a tua palavra. Nesta noite pedimos a tua direção, sabedoria e discernimento para compreendermos o que o Senhor tem para nós, para que cada um de nós aqui saia renovado, fortalecido e capacitado para toda boa obra, conforme diz a tua palavra, a tua verdade. Eu oro, nós oramos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Dando continuidade então à nossa compreensão dessa carta, cujo autor nós não conhecemos, mas que traz verdades profundas acerca da pessoa do nosso Senhor Jesus,
Ele é revelado aqui como Criador de tudo, como o meio de salvação, como meio de redenção. Ele é apresentado como Rei, sacerdote, profeta. Nós vimos em outra oportunidade os versículos iniciais desse capítulo, que nos diz que nesses últimos tempos Deus nos falou filialmente, nos falou por meio do seu Filho, o qual Ele escolheu como herdeiro de todas as coisas, diz o texto. Por meio dele Deus criou o universo, conforme está em João capítulo 1. Nada do que existe foi feito sem a interferência direta do Senhor Jesus. Ele é o Criador. Ele, diz o texto, é o resplendor da glória de Deus. Diz aqui, ele brilha com o brilho da glória de Deus. E a perfeita semelhança do próprio Deus. E sustenta todo o universo com o poder da sua palavra. E ele recebe um título. Ele recebe um nome, que aqui nessa epístola é Filho. Filho é um nome, é um título, é uma designação para distingui-lo de tudo mais, porque como filho, ele é o próprio Deus. Como filho, ele é manifestação perfeita do próprio Deus. E o autor aqui, ele continua então fazendo essa comparação, e traz como comparação os anjos. Nessa epístola nós temos uma ênfase muito grande em coisas melhores. Todo o tempo ele vai comparar o Senhor Jesus, o seu ministério, com a antiga aliança, com anjos, com Moisés, com a lei, para demonstrar que Jesus é melhor, para demonstrar que Jesus é o cumprimento final de tudo o que Deus iniciou, desde o momento que o homem decidiu sair do caminho de Deus. Ele agora dizendo em relação aos anjos, versículo 5, né? Qual que é o argumento aqui? Ele está dizendo, olha, por mais poderosos que sejam os anjos, os arcanjos, os querubins, nós temos, por exemplo, na Bíblia, o arcanjo Miguel, que guerreou para que Gabriel chegasse até Daniel, trazendo a revelação acerca do que Deus tinha para o povo de Israel, que estava cativo. Temos o próprio Gabriel, que traz a mensagem a Maria acerca do nascimento do Messias. Temos os serafins mencionados lá em Isaías capítulo 6, o pastor Márcio pregou tempos atrás aqui, na visão do trono de Deus que Isaías teve, os serafins, seres ardentes de chama ao redor. Mas todos são criaturas, são criados. A nenhum deles jamais Deus chamou. E por que isso é importante? Naquele contexto, na época do Novo Testamento, havia uma reverência muito grande em relação aos anjos. Alguns até caíam no erro de adorá-los. É interessante, quando você lê, por exemplo, a epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, uma preocupação muito grande é essa. Eles estavam se desviando do caminho em adoração a anjos. É interessante porque lá no Apocalipse, presta atenção nisso, quando João, por duas vezes, ele tem a visão, o anjo aparece para ele e traz a revelação, por duas vezes, ele diz, então me ajoelhei para adorar o anjo. Tamanho poder do anjo. João que viu o próprio Cristo, João que viu o Cristo transfigurado, lá no monte da transfiguração, mas tamanho poder do anjo, ele por duas vezes ele se ajoelhou, a Bíblia diz, para adorar o anjo falou, para com isso, não faça isso, não faça essa loucura, porque eu sou um servo como você, adore somente a... Então meu irmão, se você tem o hábito de se prostrar diante de anjos, já saiba que isso não é bíblico. Os anjos, como veremos, são servos ministradores enviados da parte do Pai para auxiliar os que hão de herdar a salvação, nada mais do que isso. Mas naquele contexto havia sim essa preocupação, e ele está explicando que, demonstrando, Deus nunca disse a um dos seus anjos, e aqui esse autor, de forma muito eloquente, ele traça o que nós chamamos de um colar de pérolas. Ele vai citando versículos bíblicos, ele faz 7 citações da Bíblia aqui, 5 dos Salmos,
uma da Torá, outra dos escritos. E ele vai, versículo após versículo, demonstrando a verdade acerca do Filho, acerca do Salvador, acerca de Cristo. E pregando a palavra, ele diz: olha, a nenhum anjo, versículo 5, alguma vez Deus disse: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Essa é uma citação do Salmo de número 2, que inclusive é citado algumas outras vezes, quando Deus se refere a alguém que viria, e que ele então chama de filho. E nunca Deus chamou a ninguém dessa forma. Apesar da Bíblia se referir algumas vezes a filhos de Deus, em referência a anjos, ou mesmo pessoas, nunca ele se refere a alguém diretamente como: este é o meu filho. Porque o filho, no contexto bíblico, nós já falamos sobre isso, eu vou reforçar, porque muitos têm a ideia que, como Jesus é filho, o pai de algum momento gerou Jesus, criou Jesus. Se ele é o pai, ele é o filho, essa é a nossa lógica. Mas essa é uma expressão que na Bíblia, ela se refere a uma identificação, a uma unidade. Por isso que Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Então, por exemplo, você vai encontrar na Bíblia a expressão filhos da perdição. Ora, o que seria um filho da perdição? Quer dizer que a perdição casou com alguém, ou teve relação com alguém, e aí gerou um filho? Não. Está dizendo que aquela pessoa, ela tem uma identidade muito forte, ligada à perdição. Filhos da iniquidade, filhos da luz, filhos do reino. São várias expressões bíblicas que trazem o entendimento de uma identidade. E a ninguém nunca Deus declarou: você é o meu filho. Por isso que lá em João capítulo 1, versículo 12 diz que todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador, todo aquele que o recebe, recebe o poder. Diga comigo: poder. Diga poder. Diz lá: recebe o poder de ser feito filho de Deus. Antes disso, somos criaturas, criados à imagem e semelhança do Senhor, mas feitos filhos de Deus, mediante Cristo Jesus. Isso é muito importante, porque naquela época já, no judaísmo, naquele contexto, conforme registros históricos, até dos manuscritos do Mar Morto, havia uma expectativa que o arcanjo Miguel seria, de alguma forma, a manifestação do Messias, aquele que viria restaurar todas as coisas. Não é de surpreender que até hoje algumas seitas cristãs vão dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, são as mesmas pessoas, quando o arcanjo Miguel não passa de uma criatura, que por mais poderosa que seja, não se compara ao Filho que criou todas as coisas, que é o resplendor da glória de Deus, que é a imagem perfeita do Deus Todo-Poderoso, por meio do qual tudo que existe veio a existir. Você pode dar uma glória a Deus? E ele continua: e também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Novamente uma citação aqui. Ele se refere ao que está lá em 2 Samuel capítulo 7, quando Deus traz uma revelação a Davi. Davi teve a ideia de construir um templo ao Senhor, e Deus ali naquele momento, através do profeta Natan, traz uma palavra profética a Davi, falando que: olha, a sua descendência vai reinar para sempre, você terá um descendente e ele será meu filho, e o reino dele durará para sempre. Ali ficou claro que o Messias, o Salvador, viria da descendência de Davi, do rei Davi, porque nós sabemos que no natural a descendência de Davi não está reinando, mas dele viria alguém que seria chamado de Filho de Deus. Então o autor está dizendo que o nosso Senhor Jesus, ele está muito além, muito acima, tanto que no versículo 6 ele vai dizer: porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Amém? Nós vemos isso, ele está citando aqui Deuteronômio. Nós vemos isso, por exemplo, na anunciação lá em Lucas, também em Mateus, né? Quando Jesus nasce e os pastores estão no campo e aparecem o quê? Você já viu essa história, não viu? Já leu na Bíblia, já viu em filmes, já viu em séries, já viu em desenhos, em teatros. Os pastores estão no campo e aparecem então miríades e miríades de anjos, cantando
o nascimento de Jesus, dizendo que veio ao mundo o Salvador. E por isso os homens são bem-aventurados, os homens que agora vão receber a graça de Deus. Então os anjos, os próprios anjos adoram a Jesus. Por isso que nós não podemos adorá-los, nem buscar uma ajuda da parte deles, porque quem os orienta, quem determina é o próprio Deus, e nós temos acesso ao próprio Deus, que é o Senhor Jesus, amém? Esse que foi referido lá no 2 Samuel, capítulo 7, esse, por exemplo, que nós vamos ver lá em Miqueias, é chamado do Deus pacífico, o líder pacífico que viria. Nós vamos ver, por exemplo, lá em Isaías capítulo 9, o Filho nos nasceu, seu nome será maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus conosco, o Emanuel. Esse que viria, que a Bíblia vai dizer, por exemplo, lá em Isaías capítulo 55, que ele será o líder e regente de todos os povos. Em Ezequiel vai chamá-lo de detentor de todo o direito. Zacarias vai chamá-lo Rei de Sião. Havia uma expectativa acerca da vinda do Senhor Jesus. E glória a Deus, aleluia, Ele veio, amém? E Ele está disponível a todo aquele que abrir o seu coração para recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. E Ele continua dizendo aqui, a respeito dos anjos Deus disse, e Ele vai comparar agora. O que Ele fala a respeito dos anjos? Apesar de poderosos, Deus disse, Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos, e os seus servidores chamas de fogo. Apesar de todo esse poder, nessa quarta citação aqui, eles como criaturas não são eternos. O próprio Deus pode fazê-los ventos, chamas, algo que apesar do poder passa. Então, por mais poderoso que sejam, por mais poderosos que sejam, e nós sabemos que existem os anjos caídos, aqueles que seguiram Satanás na sua rebelião, revelados como demônios no Novo Testamento, espíritos malignos, espíritos imundos, mas nenhum desses permanecerá para sempre, nenhum desses, porque olha só, versículo 8, mas a respeito do Filho ele disse, o teu reino, ó Deus, citando aqui o Salmo, vai durar para todo sempre, amém? Amém? Tu governarás o teu povo com justiça. Olha a descrição que ele faz do Senhor Jesus, do Messias. Tu amas o bem, glória a Deus por isso, e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu. O nosso Senhor Jesus, Ele ama a justiça, Ele odeia o mal, e todo o mal que está sendo feito na face da terra não passa desapercebido. Ele virá e julgará, as consequências virão, e Ele ama a justiça. Por mais que o homem faça coisas boas aqui na terra, nada se compara ao zelo do nosso Deus pelo certo, pelo bem, pela justiça, pelo que é correto, pela luz, pela verdade. E como esse Messias, o Cristo, Ele ama a justiça, Ele odeia, olha só, o mal. Dois verbos que são antagônicos, né? Amar e odiar. E o mundo parece que não entende isso. Aqueles que de alguma forma têm alguma deferência por Deus, querem adaptá-lo ao seu estilo de vida. Um Deus que ama, mas jamais um Deus que odeia alguma coisa. Mas Deus, Ele odeia o mal. O que é mal? Aqui não é algo relativo. O mal no humanismo é algo relativo. A gente poderia ficar aqui debatendo o mal, fazer teses, escrever artigos, livros, palestras. O que é o mal? E nunca chegaríamos a uma conclusão, porque nós somos maus, e nunca vai chegar um ponto que a gente não vai querer se acusar. Mas o padrão de Deus é objetivo. Tudo que não está conforme a palavra dele é mal. Isso é objetivo. Não tem a ver com sentimento, não tem a ver com achismo, não tem a ver com épocas, com cultura, com ideologia. Se não está conforme a palavra, é mal. E Ele odeia o mal.
E esse Salvador, diz o texto, diz aqui: tu amas o bem, eu odeio o mal, versículo 9. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. Diga comigo: alegria. Sabe, amados, que não há alegria maior para o Senhor Jesus do que fazer a vontade do Pai. Olha que interessante, abra comigo a sua Bíblia aqui em Hebreus mesmo, capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Essa carta, nós vamos perceber, ela fala muito de perseverança, ela fala muito de firmeza. Aquele povo estava sendo perseguido, estava passando por dificuldades. E aqui o texto vai dizer, depois de falar no capítulo 11, que se Deus permitir teremos a oportunidade de estudar, que fala da fé, dos heróis da fé. Aqui no 12 ele vai dizer assim: nós temos essa grande multidão de testemunhas, versículo 1, ao nosso redor. Portanto, olha só, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar, diga sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, olha só, olha que interessante, Jesus é o nosso exemplo, e ele não permitiu que a cruz, você lembra que lá no Getsemane, a orar ao Pai, suando gotas de sangue, ele orou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas o pastor Márcio falou aqui no início, 2026 é ano do quê? É da vitória, é da multiplicação, é do romper. Não sei, se for você multiplicar, quem sabe Deus vai te dar um filho aí, né, nesse ano. Se for para prosperar, quem sabe Deus vai te ajudar em alguma área financeira, não sei. Mas entenda que 2026 deve ser na minha vida e na tua vida o ano da vontade do Senhor. Diga: a vontade do Senhor. Que venha o teu reino, seja feita a tua. E a orar no Getsemane, ele então, com toda angústia, ele ora, mas ele estava olhando para a frente. Diz o texto aqui, olha só: ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Fala para o teu irmão: não desista. Não desista. Faça como Jesus. Diz o texto, olha só: pelo contrário, estamos falando de alegria. Diga comigo: alegria. Diga: alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Olha só: pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, aleluia, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus, amém? Qual que é a alegria prometida a ele? A redenção dos pecados de todos nós, e estar assentado à destra do Pai, em unidade perfeita e plena, conforme está no capítulo 1. Jesus orou ao Pai, sofreu, gotas de sangue ele suou, mas ele estava olhando para o prêmio, para a alegria da salvação de todos nós, para a alegria da unidade com o Pai, de estar sentado à destra do Pai. Você pode dizer um glória a Deus? Agora eu te pergunto, meu irmão, você está olhando para onde? Sabe por que muitos de nós desistimos? Porque a nossa alegria está em um carro novo, a nossa alegria está em um relacionamento, a nossa alegria está no emprego melhor, a nossa alegria está, não sei,
Onde deve estar a nossa alegria? Diga comigo, em estar junto do Pai. Diz o texto, voltando lá para Hebreus capítulo 1, e te deu a alegria de receber uma honra. Falando de alegria ainda, abra comigo Romanos capítulo 8, que Paulo nos diz. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Resumindo o raciocínio aqui de Paulo, no versículo 18 ele diz: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Eu vou ler de novo. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não se compara, não pode ser comparado de modo nenhum, diga de modo nenhum, com a glória, diga glória, que nos será revelada no futuro. Você está olhando para onde, meu irmão? Você está olhando para esse mundo aqui? Onde está a tua expectativa? Onde está sendo a tua semeadura? Onde está o teu coração? A Bíblia diz que onde está o coração, ali está o tesouro. Jesus não desistiu diante da cruz e do sofrimento, porque ele olhava, mirava a alegria de estar em unidade com o Pai. Muitos estão desistindo, porque os seus alvos são medíocres. Quantos votos foram feitos nesse início de ano? E votos medíocres. Quantos que votaram, por exemplo, fizeram o propósito para conhecer mais de Deus, para ser mais íntimo do Senhor, para entender o propósito de Deus para a sua vida, para manifestar os dons do Espírito Santo, para ser canal de bênção e luz para as outras vidas? Quantos? É o basicão de sempre, é saúde, paz, prosperidade. Minha, né? Minha. Se der para você também, amém, mas, né? Pirão um pouco, o meu primeiro, né? Essa é a mentalidade do reino. E a mentalidade do reino não pode ser destruída. A mentalidade do reino não desiste, não é derrotada. Por isso que veremos no capítulo 11, os heróis da fé não voltaram atrás por nada, porque estavam olhando o reino, a alegria por vir, a alegria verdadeira, completa. Diz aqui o texto, voltando lá para Hebreus: tu amas o bem e odeias o mal, foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu alegria. Que alegria? Ou óleo de alegria no original, no literal. Te ungiu com óleo de alegria, muito mais do que os teus companheiros, uma honra muito maior do que os teus companheiros. Agora eu te pergunto, que companheiros? Quem são os companheiros de Jesus? Olha aqui o capítulo 2, versículo 10 de Hebreus: pois Deus cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso com um propósito, a fim de que muitos, diga muitos, isto é, seus filhos. Quem são os filhos de Deus? Diga assim: todo aquele que recebe a Jesus. Diga assim, João 1, versículo 12. Com um propósito, a fim de que muitos, isso é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Quem que é o companheiro de Jesus? Quem que toma parte com ele? Companheiro é alguém que está junto, sim ou não? Companheiro é alguém que toma parte, sim ou não? Você percebe o que Deus tem para nós? Tomarmos parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação.
Jesus recebeu alegria muito maior do que os seus companheiros, falando da obra dele aqui. Mas quem são os companheiros de Jesus? São aqueles lavados, redimidos pelo seu sangue, são aqueles feitos filhos de Deus, aqueles que são guiados. Diga comigo, guiados. Pergunta ao teu irmão: quem te guia, meu irmão? Quem que tem te guiado? Será que é o bom pastor? Jesus? Quem tem nos guiado? Quem tem nos direcionado? Nossas paixões, nossas ideias, nossas metas? Aqui no capítulo 3 de Hebreus ainda, versículo 14, vai dizer, olha só. Melhor, vamos ler o 12, olha só. Como eu disse, esse livro, essa carta fala muito de perseverança, de não desistir. Não desista, não desista. Versículo 12 diz: meus irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês, vamos atualizar aqui, para que nenhum de nós tenha um coração tão mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Você conhece alguém que se afastou do Deus vivo? Será que eu corro o risco de me afastar do Deus vivo? O que você acha? Sim? Será que você corre o risco de se afastar do Deus vivo? O que você acha? Eu vou fazer igual Pedro, falar: Senhor, eu nunca vou te negar. Foi só o galo cantar, né, pastor Márcio? Não conheço não, misericórdia, está amarrado. E negou 3 vezes. Será que algum de nós pode se afastar do Deus vivo? Sim ou não? Fala para o teu irmão: cuidado. Qual que é o tema dessa mensagem? Para não nos desviarmos. Ninguém é tão bom que não possa se afastar do Deus vivo. Diz o texto, versículo 12: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as escrituras sagradas se aplicar a nós, veremos isso com mais detalhes futuramente, se Deus permitir, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Amém? Leia o versículo 14 bem forte. Pois seremos companheiros de Cristo, se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória, diz o texto. Seremos companheiros de Cristo se não nos desviarmos, companheiros do nosso Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Deus tem coisas maravilhosas para nós, amados. Precisamos sair da mediocridade, esses alvos de sempre, esses objetivos de sempre, mesma coisinha de sempre, mesma conversinha de sempre. Eu não vou falar que Deus não suporta mais, porque Deus é paciente, misericordioso e bondoso para conosco. Mas a mesma coisa todo ano. Diz Pedro aqui, escrevendo no capítulo 1 da segunda carta, versículo 3, o poder de Deus, aleluia, nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Olha só, amados, para tomarmos parte. Versículo 4: desse modo Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos, olha só, escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo, e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Ser tornado filho de Deus, amados, não é qualquer coisa. E o que Deus tem para nós é que cada vez mais Ele cresça e nós diminuemos, ou seja, cada vez mais a natureza dele seja manifesta em nossas vidas.
Olha que interessante, abra lá em João capítulo 3. Você que está lendo aí, fazendo o nosso plano de leitura, você passou por esse capítulo. Você leu esse capítulo ontem. E aqui nós temos a declaração de João. Interessante a maneira como o autor sagrado registra essa situação aqui. Jesus estava ali, na mesma região que João Batista estava, e Jesus estava batizando. Seus discípulos estavam batizando. E alguns discípulos de João, diz o texto, a partir, deixa eu ver aqui, do 27, acho que é. Melhor, 25. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão. Como que a gente gosta de discutir, né? Com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João: mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. Oh, não pode batizar. Oh, João, estão batizando. Quem que é o batista aqui, João? Ô, João, quem que é o batista aqui, cara? Vai deixar? Está batizando também? Vai deixar? João, não pode. Olha só isso aqui. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. Ó, João, cuidado. Essa é a nossa natureza. Todo mundo batizando, começaram a discutir, preocupado. Oh, meu Deus, e agora? O que será da minha glória? Meu irmão, eu não tenho glória. Você não tem glória. Só Deus tem glória, amém? Fala para o teu irmão: você não tem glória, meu irmão. Só Deus tem glória. Eles não entendiam isso. E as pessoas que não entendem isso discutem. E o culto é um lugar bom para isso. Você sabe que o primeiro homicídio começou num culto, não foi? Abel foi lá cultuar a Deus, Caim foi junto, né? E não deu certo para Caim. E aí Deus, cuidando dele, chamou a atenção dele, corrigiu. Ele falou: não, o problema não sou eu, o problema é meu irmão, vou matar ele. Simples. Cuidado. Mas João, um homem de Deus, Jesus dá o testemunho acerca de João, que não houve, até aquele momento de Jesus, não houve homem maior do que João Batista. E João Batista responde, versículo 27, ninguém pode ter alguma coisa se ela não foi dada por Deus. Esse é um princípio, amados. Entenda isso e descanse. Se está fazendo alguma coisa, é Deus quem deu. Amém? Olha o que ele responde: ninguém pode ter alguma coisa se ela não foi dada por Deus. É simples. Deus dá o que Ele quer. É simples. E ele continua: vocês são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Ele vai dar o exemplo do companheiro, porque quem está com Cristo é companheiro de Cristo, amém? Ele vai dizer: num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus, olha só, me faz ficar completamente, o quê? Diga alegre. O que fazia João ficar plenamente alegre, completamente alegre? Ver Jesus, sendo Jesus. Fala para o teu irmão: deixa Jesus ser Jesus na tua vida, meu irmão. Deixa Jesus ser Jesus na tua vida. Estão batizando, João, não pode. Vamos processar esses caras. Quem que é o batista aqui? Quem que é o batista, pastor Márcio? Não é o João? Agora vem o cara batizando. João falou: meu irmão, calma. É assim mesmo. E a minha alegria está completa, está plena. Isso me preenche com alegria. Lê comigo o versículo 30, diz assim, olha só. Ele tem de ficar, vamos lá, versículo 30. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Ou, como você conhece, até cantamos agora há pouco, que ele cresça e eu diminua. Você vai ler a Bíblia ao longo desse ano, você vai perceber que muitas canções que cantamos aqui são trechos da Bíblia. Nós cantamos a Bíblia e cada vez mais vamos cantar a Bíblia. A gente não segue modinha, a gente segue a Bíblia.
Nós cantamos, por exemplo, sobre a figueira. Ainda que a figueira minta, né? Você já pensou, tem figueira mentirosa na Bíblia. Está falando no contexto agrícola. É o livro de Abacuque. Abacuque é interessante, que é um livro da Bíblia que todo ele é uma oração. Abacuque ora, Deus responde, ele ora de novo, Deus responde, e no final ele faz a declaração de fé dele. Leia a Bíblia. Fala para o teu irmão, leia a Bíblia, meu irmão. Nós vamos entender muito do que Deus tem falado, quer falar para nós. E para encerrar essa parte aqui do companheiro, aqui em João mesmo, capítulo 15. Lá no capítulo 15, Jesus ele vai falar da videira. Ele traz uma revelação, uma comparação de ele sendo a videira, nós os ramos, e o Pai é o lavrador, numa unidade perfeita, numa sintonia maravilhosa. E se isso acontecer, nós seremos cada vez mais limpos, cada vez mais produtivos, para a glória e honra dele. E nesse contexto, Jesus vai dizer aqui no versículo 15, João 15:15, olha só: eu não chamo mais vocês de empregados, ou de servos, dependendo da versão, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês do quê? Pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Quando nós estamos na videira que é Jesus, vamos sendo limpos, e vamos produzindo frutos. Nós deixamos o lugar de meros servos, que temem a punição do inferno, que temem a punição do mal, e passamos a ser companheiros, amigos. Não deixamos de temer a Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas passamos agora a desfrutar da presença, da graça, da comunhão que Ele proporciona a nós. Mas por mais alegre que nós estejamos, a alegria do Senhor Jesus, por nós sermos companheiro dele, é muito maior, conforme diz, voltando lá para Hebreus, capítulo 9, se referindo ao Filho, versículo 8, mas a respeito do Filho ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre, tu governarás o teu povo com justiça, tu amas o bem e odeias o mal, foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu, e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que os teus companheiros. E ele segue citando a Bíblia, versículo 10, e as escrituras também dizem, aqui ele vai citar agora, mais uma vez, do 10 ao 12, o Salmo 102, parte dele: tu, Senhor, no começo criaste a terra, e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre, e eles ficarão velhos como roupa, tu os dobrarás como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa, mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Amém? Você, com certeza, já se desfez de roupa, sim ou não? Se ficou velha, rasgou, né? Você jogou fora, às vezes doou para alguém, porque nós continuamos e as roupas vão ficando velhas, sim ou não? Sim ou não? Assim são os universos para Deus, então nada, eles vêm, eles vão, e Deus permanece o mesmo, igual a camiseta, igual uma meia, igual uma calça que nós usamos, ela envelhece e nós desfazemos dela. Assim são todas as coisas diante de Deus, diante do Senhor Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso que nós precisamos estar aliançados, escondidos nele, recebendo a eternidade, a vida eterna, para passarmos junto com eles. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não se apegue a esse mundo que passa, meu irmão. Não se apegue a esse mundo. É o Filho, Ele é o Criador de todas as coisas. Os anjos, por mais poderosos que sejam, passam. Olha que interessante isso. Abra comigo lá em Jó, Jó capítulo 38. Jó capítulo de número 38. Aqui, depois de várias idas e vindas, Jó, os seus companheiros aqui, tentando discernir a vontade de Deus, o que estava acontecendo, Jó passando por lutas, tribulações, situações difíceis aqui. Finalmente Deus se manifesta e fala com Jó, começa a falar com Jó. E a primeira coisa que Deus vai falar para Jó aqui:
é porque ele estava questionando a sabedoria de Deus. Ele vai descrever aqui agora, a partir do versículo 4, um pouco, né, de forma poética aqui, a criação. Ele vai perguntar para Jó: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Nós já sabemos que quem criou o mundo foi Jesus, amém? Sim ou não? João capítulo 1 vai dizer: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo que foi feito por meio dele. Mas e Jó estava onde? Quando Jesus criou o mundo. Assim somos nós muitas vezes questionando Deus. Se você é tão inteligente, olha Deus falando para Jó, se você é tão inteligente, explique isso. Ele era um cara inteligente. Versículo 5: você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Olha que interessante. Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? As placas tectônicas, né? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Fez a inauguração, a plaquinha lá, né? Para inaugurar o mundo. Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro. Os servidores celestiais, os anjos, né, soltavam gritos de alegria, enquanto Jesus estava criando. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurar? Foi eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. Eu lhe disse: você chegará até esse ponto e daqui não passará. Suas altas ondas pararão aqui. Uma descrição da criação, para nós entendermos a magnificência, o poder de quem nós estamos falando aqui. Amém? E enquanto isso os anjos adoravam e cantavam. Partindo para o final aqui desse colar de pérolas, ele vai fazer a 7ª e última citação, versículo 13. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. E aqui ele cita um muito citado Salmo 110, é o mais citado no Novo Testamento. Só em Hebreus ele é citado 5 vezes, Salmo 110, se referindo a Jesus. Quando Deus fala: senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. E os anjos, quem são os anjos? Versículo 14: então o que são os anjos? São espíritos que servem a Deus, só isso, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Mas a salvação é o próprio Jesus. Então os anjos são enviados por Deus? Sim, nós vemos os anjos servindo em toda a Bíblia e até hoje, mas não passam de servos do nosso Deus. E nós devemos fugir da tentação de adorar qualquer ser que seja, por mais poderoso que seja. É interessante uma citação: como Deus, olha só isso aqui, como Deus não tinha mensageiro mais elevado do que seu filho. Lembrando que anjo, a palavra anjo significa mensageiro, tanto no hebraico como no grego. Anjo significa mensageiro. Malach no hebraico, ângelos no grego, mensageiro, porque ele é um mensageiro, ele leva, ministra, serve. Mas olha só essa citação: como Deus não tinha mensageiro mais elevado do que seu filho, ele não tinha outra mensagem além do Evangelho. Tão elevado é o Filho, tão elevado é o Evangelho do Filho. Por isso que Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Não se envergonhe, não é de ser evangélico, e dá vergonha de ser evangélico muitas vezes, porque tem evangélico que vou te falar um negócio, mas não se envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus, e o mensageiro desse Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Amém? Por isso, diz o versículo 1 do capítulo 2, por isso, por termos essa mensagem trazida pelo mensageiro, que é o próprio Deus, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Fala para o teu irmão: preste mais atenção.
Eu gosto dessa expressão. Na verdade, aqui há uma ênfase muito grande no texto. Prestar muito, ter muito cuidado, não deixar escapar. Sabe, amados, o que tem tirado a sua atenção? Sabe que as circunstâncias da vida, os nossos desejos, nossas lutas, tribulações, dificuldades, bênçãos, são capazes de tirar a nossa atenção, e nós vamos deixando de prestar atenção no autor e consumador da nossa fé. Nós vamos deixando de prestar atenção na mensagem maravilhosa que é o Evangelho. Não é à toa que ele vai dizer: não fique desatento. Devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Meu irmão, se o autor que escreveu essa carta podia se desviar, será que nós podemos? O problema é que nós andamos como se nós não pudéssemos desviar. Somos de aço, não vigiamos, não oramos, não lemos a palavra, e quando não percebemos, fazemos igual Sansão. Dalila grita: Sansão, estão vindo os filisteus. E Sansão fala: tranquilo, mais uma vez eu vou acabar com essa raça desses endemoniados aí. Mas aí, como Sansão, não se percebe que o Espírito de Deus já não está mais com a pessoa. Mas fala igual, continua dando glória a Deus igual, fala misericórdia do mesmo jeito, fala está amarrado do mesmo jeito, vai no culto do mesmo jeito, mas não percebeu. Porque como Dalila cortou o cabelo de Sansão, né, não foi como se tivesse tirado o suco dele, né? Quem que toma suco aí? Vai ficar mais fortinho, né? Não tirou o suco dele, e aí ele murchou, né? Aí cortou o cabelo e ele murchou, perdeu, né? Massa magra, perdeu, acabou, né? Não, ele continuou do mesmo jeito, aquele bíceps forte, bonito, definido, né? Fortão, do cabelão, cabeça do tamanho do feijão, né? Diz a canção das crianças. Aparentemente estava tudo igual, com exceção do cabelo. Mas o cabelo não faz falta, eu te garanto. Fica tranquilo quanto a isso, meu irmão. E assim nós andamos, parece que está tudo igual. Fala para o teu irmão, preste atenção para não se desviar, meu irmão. Olha o que ele vai dizer aqui. A razão principal da superioridade do Filho sobre os anjos, tão enfatizado até agora, começa a aparecer aqui. Ele vai dizer no versículo 2: não há dúvida, olha só, de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. Qual mensagem foi dada pelos anjos? Naquele contexto havia um entendimento com base em Deuteronômio, o próprio Paulo vai escrever em Gálatas sobre isso. O Estevão, primeiro mártir, na sua mensagem ali, ele vai falar para aquele povo: vocês não ouviram a mensagem que os anjos deram, a lei que veio através dos anjos. Havia um entendimento que os anjos entregaram a mensagem, a lei para Moisés lá no Sinai. Então ele está falando, se essa mensagem que são os mandamentos de Deus, que é a Torá, que é a lei, se essa mensagem entregue por anjos foi dada e é verdadeira, olha só isso aqui: e aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela receberam o castigo que mereciam. Nós sabemos que o povo morreu no deserto, nós sabemos que o reino de Israel acabou, foi invadido pela Síria, nós sabemos que o reino de Judá acabou, foi invadido pela Babilônia, e assim até hoje, porque não guardaram a lei do Senhor, a lei que os anjos trouxeram. Então ele traz o seguinte raciocínio: meus irmãos, se a lei trazida por anjos, se a mensagem trazida por anjos foi verdadeira e é verdadeira, e tem castigo para quem não observa, imagine, olha só, versículo 3, sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo, se desprezarmos uma salvação tão grande, trazida pelo próprio Senhor dos senhores? Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Entende que às vezes as pessoas leem a Bíblia, ou na verdade não lê, né? Tem algum vislumbre aí. Aí tem a intenção que assim, no Antigo Testamento Deus era mau, aí ele se converteu e escreveu o Novo, né? Porque fala, nossa, Deus mandou matar, nossa, olha, mandava apedrejar. Meu irmão, Deus é justiça, é simples assim. Isso não acontece hoje
pela graça que está sobre Jesus Cristo. Agora, Ele mesmo virá para julgar as nações. E se era assim, se o castigo é severo em relação ao que os anjos trouxeram, entregaram a Moisés, que dirá quando a própria palavra se fez carne, habitou entre nós e pregou? Porque diz aqui o texto, olha só, presta atenção, versículo 3. Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou esta salvação. Abra comigo a sua Bíblia, vamos lá, em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Aqui Jesus foi pregar, e como o pastor Márcio bem enfatizou, quem vai pregar usa roupa de pregador. Então Jesus estava de gravata aqui, certo? Estava como eu, roupa de pregador, e começa a pregar. Olha só o que diz aqui, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galiléia, e ali anunciava, ele pregava a boa notícia, o evangelho. Evangelho significa boa notícia, que vem de Deus. O próprio Jesus estava pregando aqui, meu irmão. Ele dizia: chegou a hora, e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho. Não é crer no evangélico, tá? É crer no evangelho. Se o próprio Senhor Jesus está pregando e nós não obedecermos, qual será o castigo que virá sobre os que não obedecem? A palavra trazida pelo próprio Senhor. Ai, mas Jesus é amor. Lógico que é. Mas Ele é a manifestação da justiça. Ele virá, como diz lá na Revelação, para julgar as nações, e da sua boca sairá uma espada afiada. Olha só, abra comigo em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Quatro 18 de Lucas. Ou melhor, vamos começar do 16. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. Sabemos que ele nasceu em Belém, mas ficou conhecido como Jesus de Nazaré, porque lá ele foi criado, cresceu lá. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga, como bom judeu, e ali se levantou para ler as escrituras sagradas. Olha só, amados, Jesus fazia o que? Ele lia a Bíblia. Lógico que ele não lia o Novo Testamento, que ainda não havia sido escrito, mas ele lia os profetas, lia os salmos, lia o Pentateuco. Agora eu te pergunto, meu irmão, se Jesus lia a Bíblia, será que eu preciso ler a Bíblia? Não, eu sou bom, não preciso ler a Bíblia não. Eu vejo uma pregação no YouTube ali, está tudo certo. Se Jesus lia a Bíblia, meu irmão, será que eu preciso ler a Bíblia? O que você acha? Ah não, mas a Bíblia é difícil. Não é não, meu irmão. Tem coisa muito mais difícil. Você é inteligente, você é capaz, pode ter certeza disso. Você não vai estudar teologia, você vai ler a Bíblia. Jesus diz o texto aqui, olha só. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas, e lhe deram o livro do profeta Isaías. Esse profeta Isaías é o cara, hein? Ele abriu o livro e encontrou um lugar onde está escrito assim. Olha só, aqui ele começa a ler o que está lá em Isaías capítulo 61. O Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Você pode dar um glória a Deus? Jesus fechou o livro, versículo 20, entregou para o ajudante da sinagoga, sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus. Imagina a cena. Olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Vamos ver se esse pregador é o quê? Se ele é pentecostal, se ele é, qual que é a dele? Vamos ver. Aí Jesus disse: hoje se cumpriu o trecho das escrituras sagradas que vocês acabam de ouvir. Essa é a mensagem anunciada por Jesus. Isso é a mensagem anunciada por anjos a Moisés.
é verdadeira e digna de punição para quem não observa, que dirá a mensagem trazida pelo próprio Senhor Jesus. Olha que mensagem maravilhosa: levar a boa notícia aos pobres, liberdade ao preso, vista cego, libertar o oprimido. Aqui não está falando de questões sociais não, amados. Não vamos rebaixar o evangelho a coisas sociais não, porque ajudar o pobre, a pessoa não precisa de Deus para ajudar o pobre, basta ter um mínimo de noção que ela ajuda o pobre. Não precisa de Deus para libertar o oprimido, basta ter um pouquinho de noção. Agora, está falando aqui de coisas maiores, da pobreza espiritual, da liberdade, da prisão espiritual, da opressão maligna, das trevas, da mentira. Está falando de coisas muito mais profundas, está falando de salvação, e Ele veio para isso. Voltando lá para Hebreus, para a gente encerrar, olha só, primeiro o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Olha só, Jesus pregou, aqueles que a ouviram, os seus discípulos, continuaram, provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles, e de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Amém? Esses mesmos milagres continuam hoje. Eu tenho certeza que você pode testemunhar acerca de milagres na sua vida, de mudança na tua vida, nas suas emoções, no seu íntimo, milagres no teu físico, milagres nos seus relacionamentos, sinais. Esse mesmo evangelho continua sendo pregado até hoje. Então, meu irmão, o que resta a nós? O que nos resta é nos apegar a essa maravilha, essa bênção, essa mensagem, da graciosa mensagem do Senhor. O que resta para nós? É tomarmos cuidado, e muito cuidado, para não nos desviarmos dessa maravilha. E o que resta para nós, meu irmão? Sermos anunciadores do reino, anunciarmos essa verdade para outros, levarmos essa verdade em nossa vida, entendermos que há muito mais do Senhor para nós e através de nós. Amém? Glória a Deus. Quero orar contigo, se coloque em pé se você pode fazê-lo. Esse é o nosso Jesus, cuja palavra sustenta todo o universo. Esse é o nosso Senhor, que é a palavra. Quer conhecer mais de Jesus, meu irmão? Quem quer conhecer mais de Jesus aqui? Leia a Bíblia. Não acho que assistindo The Chosen você vai conhecer mais Jesus não, tá? É bom, eu gosto de assistir, já assisti todo, né? É bom, mas você não vai conhecer Jesus assistindo ali. Você vai conhecer Jesus lendo a palavra, onde o Espírito Santo vai falar ao teu coração, onde a luz vai entrar no mais profundo. Ore, precisamos orar. Busque o Senhor, busque a vontade do Senhor. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e não seja apenas uma reza, uma prece, uma oração feita de forma automática, mas seja realmente uma verdade que flua do meu coração, do seu coração. Amém? Eu quero orar contigo nesse sentido. Se você quiser, você vai poder orar agora para que a direção do Senhor esteja contigo. Você vai orar nesse sentido: Senhor, qual que é a tua vontade para a minha vida? Mas você vai orar de um jeito diferente, meu irmão. Você vai orar de verdade. Você vai orar com o seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Você vai perguntar para Ele: qual que é a tua vontade, Senhor? Qual que é o teu desejo para a minha vida? Se você quiser fazer isso, feche seus olhos agora, vamos orar. Ah, Deus querido, maravilhoso Jesus, a tua palavra nos diz que quando nós oramos, Senhor, nós precisamos entender que existe uma vontade acima da nossa, que existe um reino acima de nós. Devemos orar para que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor.
Eu te peço, Espírito Santo, gere em mim, gere em cada um de nós aqui essa compreensão viva, sobrenatural, transformadora, impactante, para que saia do nosso lábio não apenas palavras memorizadas, Senhor, mas que saia através dos nossos lábios um desejo verdadeiro, sincero, poderoso, para que seja manifesta a tua vontade boa, agradável e perfeita, que tira toda angústia, que tira toda ansiedade, que tira todo peso, todo medo. A tua vontade, Senhor, que gera em nós a paz, a alegria, que nos faz companheiros de Jesus, filhos de Deus, que venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, ó Pai, para abrirmos mão do que for preciso. Se for preciso abrir mão de relacionamentos, se for preciso abrir mão, ó Pai, de decisões, abrir mão, ó Pai, de coisas, abrir mão de nós mesmos, como o Senhor orou lá no Getsemane, que seja feita a vontade do Pai, a vontade do Pai, porque uma alegria estava aguardando o Senhor, a alegria da salvação, a alegria de estar sentado à destra do Pai, a alegria da salvação dos teus companheiros, que essa alegria, Senhor, essa certeza que muito mais tem para nós, como Paulo escreveu, que nada se compara à glória que há de vir, que nada neste mundo se compara à glória